Pode trazer o Manchester United para jogar contra o Vitória lá na Bahia, que você vai ver que o Manchester vai tomar sufoco. Essa frase de Marcos ficou marcada em nossa torcida sempre que a gente tenta lembrar a força que o nosso estádio já teve. Mas afinal, por que o Barradão perdeu sua força? Inaugurado no final de 1986, o estádio é considerado um divisor de águas na história de nosso clube. Coincidência ou não, foi mais ou menos a partir dessa época que o Vitória começou a tomar conta da tal da hegemonia do futebol baiano, que até então era totalmente daquele time lá de Tinga. Os títulos regionais e estaduais, que eram bastante raros pra gente, começaram a ser muito mais frequentes e gigantes do futebol brasileiro sucumbiam diante de nós em nosso santuário. Não importava a diferença técnica entre o Vitória e o time adversário. No Barradão, essa diferença não fazia diferença. Muitos torcedores afirmavam até que o Barradão fazia gol sozinho. Os mais velhos sabem do que eu tô falando. A galera mais ou menos da minha idade ainda pegou uma parte dessa época. E talvez os mais novos possam duvidar de tudo que a gente falou aqui, porque já pegaram a fase decadente do estádio. Ironicamente, a história de fracasso no Barradão começou a partir de uma vitória que poderia ter consagrado de uma vez por todas o estádio, que foi o 2-1 diante do Santos na final da Copa do Brasil de 2010, onde por pouco a gente não levou o título. Dali em diante, o Barradão desandou a decepcionar em momentos cruciais da história do clube. Naquele mesmo 2010, precisando apenas de uma vitória para continuar na Série A, o Vitória empatou em 0-0 contra o Atlético Goianiense e acabou caindo para a segunda divisão no Barradão lotado. No ano seguinte, 2011, a um passo de ser pentacampeão baiano, a gente conseguiu a façanha de perder de virada para o Bahia de Feira, também dentro do Barradão. Ainda em 2011, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na Série B, ganhando o jogo de 1-0 e já com o pé na Série A do ano seguinte, o Vitória conseguiu também a grande façanha de tomar uma virada em 15 minutos para o São Caetano, adiando o sonho do retorno à Série A. Maldito Zé Luiz arrombado, filho da puta. 2012, embora não tenha nenhum grande fracasso e o time tenha até vencido bastante dentro do Barradão, vale lembrar que na final do Campeonato Baiano daquele ano, o Vitória empatou o primeiro jogo no Barradão por 0-0 e no jogo seguinte o Bahia conseguiu empatar em 3-3, como tinha vantagem, foi campeão baiano, quebrando um jejum de 10 anos. Talvez aí um resultado melhor no Barradão tivesse mantido esse jejum, quem sabe até hoje, né? Mas graças à má atuação do Barradão e aquele fila da puta daquele Douglas arrombado do caralho, a gente acabou permitindo que o time do Bahia saísse aí de anos sem ganhar um título. Vale lembrar que a gente também por pouco, mas muito pouco mesmo, não deixou escapar mais uma vez a chance de voltar para a Série A. Porque após fazer um excelente primeiro turno, o Vitória caiu bruscamente de produção na reta final do campeonato e foi pro último jogo pressionado, precisando vencer, pois se o São Caetano ganhasse e o Vitória perdesse, o São Caetano é que subiria. O jogo foi Vitória e Ceará, um dos grandes públicos que eu já fui, talvez o último grande maior público que houve no Barradão, que não tinha lugar nem de se respirar. Se você suspendesse uma perna, provavelmente você não conseguia mais descer de tão cheio que tava. Torcida apoiando, time em cima, Vitória 1-0. Segundo tempo, Ceará empatou o jogo, pressionou até o finalzinho mesmo. Ceará que não tinha mais pretensão no campeonato, mas provavelmente estava ganhando aí uma malinha branca para poder dificultar o jogo pro Vitória. Por muito pouco o Vitória não pipocou mais uma vez e deixou de subir para a Série A no ano seguinte, porque o São Caetano terminou inclusive com a mesma pontuação que a gente, só que a gente foi superior nos critérios de desempate. E já que a gente tá falando de Ceará, vamos agora pro ano de 2013. Quem é que não lembra pra vexatória eliminação pro Ceará, perdendo de 4-1 no Barradão após ter dado 2-0 lá na casa deles, hein? Já do Campeonato Baiano, nenhum grande susto, nenhuma grande decepção, mas algo que eu colocaria como uma grande frustração é o fato do Vitória ter empatado em 1-1 na finalíssima, após ter dado 7-3, 5-1 e 2-1 na Fonte Nova. O Bahia foi pro último jogo, o jogo do retorno, totalmente destroçado, com técnico demitido, time em crise, torcedor puto da vida. E o Vitória tinha a chance de terminar de jogar a última pá de terra para enterrar os caras. E aí ele vai lá e frustra a torcida com um empate tosco de 1-1. E é algo aí que eu colocaria como uma grande frustração que a gente teve também no Barradão, apesar do título e apesar dos resultados anteriores. Mas como diz a lei de Newton, não há nada ruim o suficiente que não possa piorar. Em 2014 foi que a porra começou a ficar séria. Após passar por um período de reforma para poder se adequar aos padrões da FIFA, o Barradão conseguiu voltar ainda pior, embora melhor, né?
seu desempenho passou a ser assustadoramente horrendo. O Campeonato Brasileiro daquele ano foram 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E mais uma vez o Vitória foi pro último jogo do campeonato, precisando apenas de si para continuar na primeira divisão, e conseguiu perder o jogo pro Santos, que não tinha mais compromisso nenhum no campeonato, e inclusive é quem diga que facilitou o jogo pro Vitória, porque se o Vitória ganhasse o jogo, quem caía era o Palmeiras, mas mesmo assim o Vitória foi tão mal que o Santos conseguiu fazer um gol mesmo totalmente entregue na partida. E mais uma vez caímos para a segunda divisão. O primeiro semestre de 2015, uma sequência inacreditável para esquecer. Mais uma eliminação para o Ceará na Copa do Nordeste, eliminação para o Asa de Arapiraca na Copa do Brasil e a pior de todas, eliminação para o Colo-Colo nas quartas de finais do Campeonato Baiano. Tudo isso onde? No Barradão. Em 2016, já de volta à Série A, uma campanha ridícula. 6 vitórias, 6 derrotas e 3 empates. E por um triz a gente não caiu mais uma vez. Já em 2017 a gente tem a surpreendente derrota para o Paraná por 2-0 no Barradão aí pela Copa do Brasil. Resultado que acabou custando a eliminação, porque o Vitória foi jogar lá e não conseguiu reverter o resultado. Aproveitar para mandar um abraço pro babaca Júlio Lima aí, que é torcedor do Paraná. Fica enchendo o saco da gente aí no canal. E aproveitar para lembrar ele também que o Paraná tem 10 anos na segunda divisão. Valeu, falou. Além disso, até então, temos uma campanha vergonhosa. Pior mandante do Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Lembrando que eu tô levando em conta apenas os jogos do Barradão, né? Quando eu falo como mandante, porque tiveram algumas derrotas também na Fonte Nova durante esse trajeto, algumas em Pituaçu, outras eliminações também que não foram no Barradão. Eu tô levando em conta aqui só no Barradão. Eu fiz essas contas aqui rapidinho e desde que o gramado do Barradão foi reformado, o Vitória acumula aí na Série A do Campeonato Brasileiro a marca de 14 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. São mais derrotas do que vitória, para você ter noção. O que eu quero dizer é que, embora atualmente a gente atribua a má fase à gestão bostética de Ivan de Almeida e companhia, o problema do Barradão já dura algum tempo. Passaram-se gestões diferentes, formaram-se times diferentes por competições diferentes, com técnicos diferentes, e o time continua fracassando no Barradão. Então voltamos à pergunta que abriu esse vídeo: por que o Barradão perdeu sua força? Na minha opinião, o Vitória só vai voltar a dar orgulho a seu torcedor quando a gente conseguir fazer o Barradão voltar a ser o grande diferencial da gente. Então, o que fazer para o Barradão voltar a ser o protagonista do Vitória em sua história? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas ao invés de dizer aqui, eu vou fazer melhor. Vou pedir para você que está assistindo esse vídeo comentar aqui pra gente o que é que você acha, por que o Barradão perdeu sua força e como você acha que isso pode ser revertido. Comente aqui com sua opinião, ou pode estar mandando também um vídeo aí de no máximo 30 segundos para o número que eu vou deixar aqui também na descrição, falando sobre isso, propondo uma solução ou buscando uma explicação. Pode falar que, sei lá, que enterraram a cabeça de bode no Barradão, você pode falar que fizeram macumba, você pode falar que são forças espirituais. Se o Barradão parou de dar resultado porque o torcedor parou de comparecer, ou se o torcedor parou de comparecer porque o Barradão parou de dar resultado, você que vai dizer o que é que você acha. E no próximo vídeo a gente vai compilar aqui os melhores comentários para debater melhor sobre esse assunto, pois é algo que vem preocupando e muito. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, copia esse link e manda para um amigo que ainda não conhece o canal e que, assim como eu falei aqui também, já falou que o Barradão vem perdendo sua força. Se você estiver vendo pelo Facebook, marca alguém aí que seja torcedor do Vitória que não nos conheça, ou compartilha esse vídeo para a gente poder gerar o máximo de opiniões possíveis e quem sabe pensar numa solução a longo prazo para conseguir acabar com esse problema que é a nossa decadência no nosso estádio como mandante. Então é isso aí, tamo junto. Pedir também para vocês seguirem o nosso novo canal de futebol, Futecom, link também na descrição. E é isso aí, até a próxima, tamo junto.